Vamos continuar então, pessoal. A gente vai ver agora a função da direção. Cuidado! Direção aqui não está no sinônimo de cargo, está no sinônimo de função, tá bom? A direção ela é composta por duas atividades: a coordenação e a liderança, certo? Quando a gente fala de coordenação, o que é coordenação? Vamos colocar aqui os dois conceitos. É o processo de ajustar o fluxo de trabalho dentro do respectivo nível evitando a sobrecarga da chefia. Com problemas de rotina. Olha só. Quando a gente fala de coordenação, estamos falando de ajustamento do fluxo de trabalho, tá certo? A coordenação vai ajustar o trabalho. Por exemplo, que se você já fez curso presencial, você já viu que os horários mudam muito? Pois é. Não vá achando que a coordenação, o cargo do coordenador vai dizer assim, eu não estou fazendo nada, acho que eu vou mudar o horário dos meninos. Não. Essa mudança no horário acontece porque é necessário ajustar. É necessário ajustar o horário do professor com o horário de várias turmas. Então, esse ajustamento do trabalho, quem vai fazer é a função da coordenação. Tá certo? E liderança, que é outra função da direção. Liderança é a capacidade de influenciar persuadir convencer os indivíduos a executarem uma determinada tarefa, trabalho, através da comunicação organizacional. Então, cuidado. Às vezes dizem assim, a comunicação é uma habilidade importante para o chefe. Com certeza, a liderança é para isso. Fazer uma coordenação, ele precisa disso, tá certo? Então, a liderança é a capacidade de influenciar, persuadir, convencer os indivíduos a executarem uma determinada tarefa ou trabalho através da comunicação organizacional, tá bom? Então, essas são as duas funções da direção. Então, olha só como é que o processo administrativo fica organizado. Planejamento, organização, direção, que é composta por duas atividades, coordenação e liderança, e controle. Esse é o nosso processo organizacional ou processo administrativo. Agora, cuidado. Por que você tem que ter cuidado? Por causa que você tem que ter cuidado com o que acontecia antes, o processo anteriormente, o processo antigo.
O processo antigo, ele era composto pelo planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Significa que comando foi substituído por liderança e aconteceu uma fusão entre a liderança e a coordenação e deu origem à direção, tá certo? Agora, não confunda com o decreto, com os princípios do decreto número 200. Não confundam. Os princípios do decreto número 200 são compostos por planejamento, descentralização, delegação, vou botar delegação antes. Delegação, coordenação e controle. Para quem assistiu a evolução da administração pública no Brasil, viu que esse princípio do decreto número 200 foi de 1967. E ele institui 5 princípios: planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Isso para tentar desburocratizar a máquina pública. Ele deu mais autonomia para a administração indireta, tá certo? Então, não confundam. Processo organizacional de hoje: planejamento, organização, direção, que tem coordenação e liderança, e o controle. O processo organizacional antigo, processo administrativo antigo: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Princípios do decreto número 200: planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Então, cuidado, porque questãozinha em prova é muito comum misturarem isso aqui, tá certo? Então, ó, a função da direção é coordenar, que é o ajustamento do fluxo de trabalho, e liderar, que é influenciar, persuadir, convencer. Agora, vamos começar com os teóricos. Vamos ter 2 teóricos. Douglas MacGregor, por exemplo, ele estabelece a teoria X e a teoria Y. Ele afirma que o pessoal da teoria X é tudo de negativo, eles têm uma aversão ao trabalho, eles fogem das responsabilidades, é necessário um estilo de direção mais autoritário, mais impositivo. Porque se não tiver ninguém forçando eles a executar um trabalho, eles não fazem. Já o pessoal da teoria Y, para eles estão tudo de positivo, para eles é tão normal trabalhar, que é como dormir, é como respirar, é como comer, é como repousar, é algo bem natural. Além deles assumirem as suas responsabilidades, eles vão em busca de novas responsabilidades, tá certo? Agora, quando a gente fala de sistemas administrativos em relação ao processo de direção, devem ser analisadas 4 situações. Essa teoria de Douglas MacGregor, a gente vai aprofundar lá na frente, tá certo? Douglas MacGregor. A gente vai aprofundar lá na frente. Existem 4 sistemas administrativos, o sistema 1, 2, 3 e 4. O autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, o participativo e a gente vai ter o consultivo e participativo. Então, esses 4 a gente vai ter como sistemas administrativos. Agora, para poder analisar o sistema administrativo, a gente precisa analisar 4 características. O processo de decisão, se o processo de decisão está concentrado, centralizado na mão do chefe, ou se ele deu autonomia para que os funcionários tomassem uma decisão. Então, pode estar centralizado ou descentralizado. A gente tem que analisar o sistema de comunicação, se existe uma comunicação apenas de chefe para subordinado, uma comunicação descendente, ou se a gente tem uma comunicação participativa, uma comunicação circular, onde todo mundo tem liberdade para se comunicar com todo mundo. É necessário também analisar o relacionamento interpessoal, se o gerente permite o trabalho em equipe, permite que as pessoas tenham autonomia para se relacionarem adequadamente, ou se infelizmente o gerente ele não permite de jeito nenhum, obrigando, impondo que cada um trabalhe com o outro. Os funcionários não vão ter autonomia para decidir com quem eles vão trabalhar, tá certo? É necessário também analisar o sistema de punições e recompensas. Existem chefes que eles apenas aplicam a punição. É aquela velha história, se você fizer errado,
Aí vem a punição, mas se você fizer correto, nada mais que obrigação. Já tem outros chefes que garantem um equilíbrio entre a punição e a recompensa. Já tem outros chefes que só recompensam, usam a punição como a última estratégia. Tá certo? Então, para poder analisar esses 4 sistemas administrativos, eu tenho que analisar o processo de decisão, o relacionamento entre os indivíduos, eu tenho que analisar a comunicação e tenho que analisar o sistema de punição e recompensa. Tá certo? É aí onde vão surgir os 4 sistemas. O sistema 1, ele é caracterizado por ter o sistema autoritário coercitivo. O nome está dizendo, ele vai ser autoritário. Isso significa que o chefe, ele impõe as regras e regulamentos. Ele não vai consultar se essa regra é aplicada, se essa regra é adequada para o funcionário, simplesmente existe uma imposição. É um sistema fechado, é duro e arbitrário. Ele não vai tomar em consideração a participação dos funcionários, ele não vai tomar em consideração fatores externos, simplesmente as coisas acontecem do jeito que ele fala, ou ele quer que aconteçam do jeito que ele fala. Ele é centralizador, só ele toma a decisão. As decisões são monopolizadas, como eu já falei. Ele não permite a participação, então ele pede a liberdade. Ele tem uma desconfiança total dos funcionários, então ele não dá autonomia. Ele não permite que o funcionário tenha iniciativa e criatividade. Ele utiliza o que a gente chama de motivação negativa, apenas utiliza as punições. Ele não permite a participação, ele não tem recompensa, é a velha história. Se você fizer alguma coisa errada, aí ele pune. Se você fizer alguma coisa correta, nada mais que a sua obrigação. Então ele é o estilo autoritário coercitivo, ele usa a coerção para poder influenciar, tá certo? O medo, o pavor, a intimidação, tá bom? Então esse é o sistema 1, o autoritário coercitivo. O sistema 2, a gente vai chamar de autoritário benevolente. Ele ainda é autoritário, mas não tanto como o anterior. Ele já beneficia de alguma maneira o funcionário. Ele é menos coercitivo e fechado. Ele permite ocasionalmente a participação, quando ele pede, tá certo? Ele permite a delegação sujeita à confirmação, sujeita a que perguntem para ele como é que as decisões vão acontecer. Ainda existe uma desconfiança entre as pessoas, não uma desconfiança total, como acontece com o autoritário coercitivo, mas ele ainda desconfia. Ele já permite um fluxo vertical de comunicação descendente e ascendente, coisa que o anterior só permitia uma comunicação descendente. Cala a boca que você paga para trabalhar e não para pensar. Então, no anterior autoritário coercitivo, a comunicação apenas é descendente. No autoritário benevolente, ele já permite um fluxo vertical, descendente e ascendente. Giovana, qual é a mesma comunicação descendente? Quando o chefe se comunica com os seus subordinados. Ascendente, quando o subordinado se comunica com o chefe. Ele permite algum relacionamento entre os integrantes da equipe. Ele utiliza punições e castigos, mas já existe algum tipo de recompensa. Recompensa financeira, material. O autoritário coercitivo não. Ele apenas utiliza as punições. O autoritário benevolente, ele utiliza mais punição do que recompensa, mas já existem recompensas materiais e salariais. Tá certo? A gente vai ter agora o consultivo. O consultivo ele já descentraliza e delega as suas decisões. Ele confia nas pessoas. Ele permite o trabalho em grupo e equipe ocasionalmente. Qual é a mesma diferença entre grupo e equipe? No grupo, as pessoas compartilham informações, mas ainda são individualistas. Na equipe, existe uma lealdade e comprometimento entre os funcionários. Eles colocam os objetivos da equipe em primeiro lugar. A comunicação já vai ser intensa entre colegas de trabalho e vamos ter a comunicação vertical. Ele utiliza mais recompensas do que punição. Então, olha só, o autoritário coercitivo, só punição. O autoritário benevolente já usa recompensa, mas usa mais punição que recompensa. O consultivo, ele usa mais recompensa que punição. E o participativo? O participativo é um sistema totalmente aberto e democrático. Ele confia totalmente nos funcionários. Ele dá liberdade para o funcionário trabalhar do jeito que ele quiser. Ele vai cobrar, com certeza, resultados. Mas ele dá uma liberdade total. Ele descentraliza e delega. Ele controla os resultados. Então, a total confiança, eu já falei isso, né? Ele já tem comunicações verticais, horizontais, transversais em todos os fluxos. Ele utiliza mais recompensas salariais e sociais, tá certo? Ele utiliza mais recompensas salariais, sociais ou simbólicas, como um reconhecimento, o melhor funcionário do mês, por exemplo. A punição para ele vai ser a última estratégia.
ele vai tentar informar que o funcionário está fazendo alguma coisa errada, ele vai tentar comunicar. A punição, ele vai utilizar como última estratégia da medida disciplinar. Então, aqui, a gente vai ter um contínuo, onde a gente vai ter os extremos. A gente vai ter o sistema 1, que vai ser o autoritário. Coercitivo. A gente vai ter o sistema 2, que é o autoritário benevolente. Vamos ter o sistema 3, que é o consultivo. E o sistema 4, que é o participativo. Participativo. Particularmente, eu acho que você só precisa estudar muito o autoritário coercitivo e o participativo. O autoritário coercitivo, centralização total. Inexiste trabalho em equipe. Inexiste a participação. E ele vai ter uma desconfiança total dos funcionários. Já o 4, descentralização total. Ele vai, na verdade, delegar todas as funções. Comunicação intensa. Ele tem uma confiança nas pessoas. Ele vai cobrar os resultados. Se a pessoa fez o trabalho de manhã e tarde, de noite, ou como for, vai ter resultados. Vai ter uma liberdade maior. O autoritário benevolente, ele só não é tanto como o autoritário coercitivo, mas ele vai avançando. Aí o consultivo vai avançando um pouco mais. E o participativo é liberdade total. Então, na minha opinião, você só precisa avaliar os extremos. Tá certo? Muito bem. Aqui é apenas punições. No autoritário benevolente, ele tem mais punição do que recompensa, mas já tem recompensas principalmente salariais e materiais. No consultivo, ele tem mais recompensas do que punição, mas ainda tem punição. E no participativo, só tem recompensas. A punição são raras vezes, em último caso. Tá certo? Então você olha aí os extremos. Tá certo? Continuando. A teoria Z, ela vai ter uma série de princípios. A teoria Z é uma filosofia de emprego a longo prazo, que foi adotada pelos japoneses. Tem uma questãozinha recente da FUNCAB que afirma que essa teoria Z começou a ser abandonada na década de 90, tá certo? O que acontece é que antigamente se falava muito da estabilidade, de ter uma relação de longo prazo com o funcionário. Só que ultimamente começa a se ver que o funcionário ele quer desafios. Então é muito comum que ele vá em busca de um trabalho, fique 5, 6 anos nesse trabalho, depois vai para outro trabalho e aí ele vai enriquecendo o seu currículo. Inclusive já foi questãozinha de prova. Os funcionários, as pessoas de hoje em dia procuram uma estabilidade. Se você for julgar essa questão pensando em você, essa questãozinha você vai errar. Porque você realmente quer se tornar servidor público pela estabilidade. Mas de uma maneira geral, o mercado ele está em busca de trabalhos cada vez mais com mais desafio. Então, eles vão para uma empresa, isso de uma maneira geral, não sei o que estou falando, são os livros que estão falando, tá certo? São os estudos também. Então, a pessoa vai para uma empresa, fica 5, 6 anos nessa empresa aprendendo, e uma vez que ele esteja muito preparado, ele vai para outra empresa, procurar crescer lá. Aí depois ele vai para outra empresa, e é assim que ele fica. Então, essa teoria Z, que é uma filosofia de emprego a longo prazo, ela começou a ser abandonada pelos japoneses na década de 90. Foi questãozinha agora, tá certo? No comecinho de janeiro de 2013, tá bom? Se você está assistindo em setembro de 2013, não tem problema não está desatualizado não, tá valendo. A administração não é como direito, tá bom? Então tá valendo. Nessa teoria Z,
eu vou ter poucas promoções verticais. Por que eu vou ter poucas promoções verticais? Porque uma das características dessa filosofia japonesa de longo prazo é que as estruturas elas estão horizontalizadas. Então, como é que o indivíduo ele vai crescer verticalmente se a estrutura é horizontal? Então, na verdade, o que eles vão incentivar é a movimentação de cargos laterais. Você já ouviu falar de administrador júnior, administrador pleno e administrador sênior? Pois é justamente isso. Essa movimentação lateral de cargos que vai ser estimulada nessa teoria Z. Ele vai ter uma ênfase no planejamento e desenvolvimento da carreira. E aí eu quero chamar a sua atenção para 3 palavrinhas, 3 conceitos muito importantes. No processo de desenvolver pessoas, o processo de desenvolver, na verdade, a gente vai ter 2 conceitos importantes. A diferença entre treinamento de pessoas e desenvolvimento de pessoas. No treinamento, a gente vai ter programas de curto prazo. Prepara o indivíduo para exercer o cargo. Os resultados são imediatos. Já no desenvolvimento de pessoas, são programas de médio prazo. Prepara o indivíduo para a carreira. Os resultados são imediatos. Então, por exemplo, digamos que eu vou ser caixa de um supermercado. Eu tenho que aprender a usar aquele caixa, aquela máquina. Então, eu vou fazer um treinamento. Ele vai me preparar para exercer aquele cargo. Digamos que eu só vou ser vendedora de uma loja. Aí eles precisam transmitir conhecimentos, informações sobre os produtos, os preços, as condições, mostrar como é que funcionam as instalações da empresa. Então, isso vai ser um treinamento. Ele vai preparar o indivíduo para o cargo. Esses programas são de curto prazo. Já o desenvolvimento de pessoas é uma graduação, é uma pós-graduação, é um curso técnico, é uma especialização. São programas de médio prazo que preparam o indivíduo para a carreira. Então, essa teoria Z, ele vai incentivar o desenvolvimento da carreira do indivíduo. Tá certo? Inclusive, nesta tipo de teoria, quando a gente tem funcionários que se aposentam, eles voltam a trabalhar na empresa como assessores depois da aposentadoria. Tá certo? Então, vai ser uma ênfase no planejamento do desenvolvimento da carreira do indivíduo, para que ele possa crescer profissionalmente. Existe uma grande participação e consenso de tomada de decisão. Em vez dos objetivos serem impostos para os funcionários participam do estabelecimento desses objetivos e vamos ter um envolvimento, uma participação. A gente vai ter uma gestão participativa, na verdade, já que o funcionário é um grande conhecedor de teorias, de conceitos, de habilidades, de atitudes. Então, ele é um grande conhecedor da experiência da empresa. Então, ele vai ser tomado em consideração. Tá certo? Essa é a filosofia da teoria Z. Não ache que a teoria Z é o complemento da X e Y. A X e Y é de Douglas MacGregor. Só analisa, aliás, os extremos do tipo de direção, extremos de tipo de pessoas. A teoria Z é uma filosofia japonesa de uma relação de longo prazo com o funcionário. Tá certo? Muito bem. Agora, o que é um trabalho em equipe? Um trabalho em equipe é quando a gente vai ter lealdade e comprometimento dentro da empresa. Esse trabalho em equipe, ele vai buscar um bom resultado, porque se sabe muito bem que a sinergia do trabalho em equipe tem resultados superiores ao somatório do trabalho individual, tá certo? Essas equipes são sinônimos de lealdade e comprometimento. Existem, às vezes, empresas que cada um trabalha individualmente, mas hoje em dia sabe-se muito bem que uma das habilidades, uma das competências interpessoais é conseguir trabalhar em equipe, é conseguir ter uma relação de comprometimento. Às vezes, quando as pessoas são individualistas, a primeira coisa que fazem é de qualquer maneira, esse problema se acontecer não tem nada a ver comigo, esse problema do fulano de tal.
Então, o trabalho em equipe, ele é necessário. É como se você pegasse um time de futebol. Um time de futebol, ele vai ter 11 pessoas que vão procurar adotar estratégias, vão passar, vão procurar ajudar ao outro, apoiar, para que o resultado seja satisfatório. Se não tiver esse trabalho, se for cada um por si, se for cada um individualista, não vão conseguir ter um bom resultado. Então foi questãozinha do Denox, foi questãozinha da FCC. A sinergia do trabalho em equipe tem resultados bem superiores que o somatório do trabalho individual. A sinergia do trabalho em equipe tem resultados bem superiores que o somatório do trabalho individual. Tá certo? É como se fosse assim. Eu tenho várias pessoas. Opa, não vou pintar de azul, vou fazer de preto de novo. Digamos que eu tenho aqui 2 empresas. Aqui, cada um trabalha individualmente. Inclusive nessa empresa, digamos que a gente tem essas barreirazinhas, essas divisórias entre uma pessoa e outra no seu trabalho. Certo? Então a gente tem aqui, ó, pessoas trabalhando individualmente. Esses cubículos que eles chamam, né? Então a gente vai ter 8 pessoas aqui trabalhando de uma maneira individual. Nessa outra empresa a gente vai ter 8 pessoas trabalhando de uma maneira integrada. Isso aí ficou todo torto. 3, 6, 7, 8. Nessa daqui as pessoas estão trabalhando de uma maneira individualista, aqui não. Pois a gente pode chegar à conclusão que o resultado desse aqui, eu estou apontando com o dedo, o resultado desse aqui vai ser superior do que esse daqui. Então, a sinergia do trabalho em equipe, a questãozinha de prova, tem resultados superiores do que o trabalho individual. Tá certo? Muito bem. Então essa questãozinha aqui, ó, então esse assuntozinho aqui a gente vai começar mais aprofundado na próxima aula, tá certo? Um abração a todos.